Fala galera, antes do capítulo começar, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Curta o vídeo e compartilhe. Obrigado. Foi só quando levamos as égides até seus verdadeiros limites, estendendo-as até muito além do que acreditávamos ser possível, e que agora me faz pensar se é de fato sustentável, que definimos as fronteiras de Navarre, sabendo com tristeza que nem todos os cidadãos seriam beneficiados por sua proteção. A Jornada dos Seis Primeiros, um relato em segunda mão por Sagar Olsen, primeiro curador da Divisão dos Escribas, Instituto Militar Basgiat. Traduzido para o idioma comum por Capitã Madeleine Kauros, 12ª curadora da Divisão dos Escribas, Instituto Militar Basgiat. Traduzido e adaptado para estudos de fins acadêmicos por Coronel Phineas Cartland, 27º curador da Divisão dos Escribas, Instituto Militar Basgiat. Capítulo 18. Você chegou mais cedo. Balbucio quando Shaden abre. Vi porta do meu quarto no sábado de manhã e me encontra no chão, rodeada por todos os textos de história que possuo e mais dois que Gesínia me emprestou. Merda. Eu deveria encontrá-la daqui a menos de uma hora. Ele pisca, surpreso, e fecha a porta atrás de si. Oi para você também. Oi, respondo em tom mais gentil. A alegria em vê-lo logo diminui um pouco quando noto as olheiras escuras embaixo de seus olhos. Desculpa, eu só não estava esperando você fosse chegar antes do meio-dia, se é que iam deixar você vir e... Você parece exausto. Até os movimentos dele estão mais lentos. Não muito, mas o suficiente para eu notar. É isso que todo homem gosta de ouvir. Ele deixa as espadas perto da porta e larga a mochila ao lado delas, como se fosse ali que elas pertencessem. Como se este quarto fosse meio dele também. Assim como o quarto dele em Samara parece meio meu também. Nenhum dos dois pediu por quartos separados. Talvez eu não possa confiar nele por inteiro, mas também não suporto a ideia de ficar longe dele. Eu nunca disse que você não estava lindo. Só quis deixar implícito que você precisa tirar um cochilo. Indico a cama vazia com a cabeça. Você deveria dormir. O sorriso lento que ele exibe faz meu coração dar um pulinho. Você me acha lindo? Como se você já não soubesse disso. Reviro os olhos e viro a página de A Jornada dos Seis Primeiros, um relato em segunda mão, desviando o olhar. Mas também acho que você está fedendo a 12 horas de voo. Não é bem verdade, mas talvez isso dê uma diminuída nesse ego enorme que acabei de inflar um pouco mais. Deuses, eu estava com saudade. Ele dá uma risada e tira a jaqueta de voo, revelando as mangas curtas do uniforme de verão e os braços indecentes e musculosos. Respiro fundo para tentar resistir ao impulso de me esquecer de todas as minhas preocupações por algumas horas e colocar Shaden no chão em vez desses livros, e tento muito me concentrar nos textos que estão à minha frente. Acha que alguém vai me reportar se eu tomar um banho? Pergunta Shaden, vasculhando a mochila. Acho que ninguém aqui reportaria você nem por assassinato premeditado, muito menos por tomar banho. Tenentes não deveriam dormir no quarto de cadetes quando estão aqui em visita. Ele me informa. Estamos quebrando algumas regras. Isso nunca te impediu de fazer nada antes. Deixando a presunção de que ele vai dormir aqui passar batido, ergo o olhar do livro e imediatamente me arrependo quando vejo que ele está sem camisa. Que os deuses me ajudem se ele resolver se despir ainda mais. Não disse que tem alguma coisa me impedindo. Ele se endireita, a roupa limpa da mochila nos braços. Só não quero que você seja punida pelas minhas ações. Achei que iam tentar dar um jeito de mandar você fazer manobras hoje, ou simplesmente te trancafiar em algum lugar. Eu também. Aquela percepção parece se espalhar pelo meu corpo todo quando encontro o olhar dele. Certeza que vão achar algum calabouço escuro para enfiar você no fim de semana que vem, então é melhor a gente aproveitar este aqui. Você e eu temos definições muito diferentes para a palavra aproveitar. Fala ele, apontando para os livros esparramados no chão. Nem tanto. Passo os olhos pela página rapidamente e viro para a próxima. Eu imagino que a minha definição de aproveitar seria passar o dia enroscados juntos naquela cama. Mas já que você estabeleceu o seu limite, aqui estou eu com uma pilha de livros chatos e sem sexo. É só falar as 3 palavrinhas e eu te deixo pelada em segundos.
Ele me encara com um olhar tão ardente que eu me sobressalto quando ergo o olhar, perdendo o fôlego. Eu te quero, o dia todo, todos os dias. Não são essas as 3 palavras que eu quero ouvir. Ele entra na minha mente como uma carícia. E por que está com os escudos abaixados? Bom, essas são as palavras que você vai ter quando me contar tudo. Desvio o olhar. E só tem nós dois, aqui dentro. Hum. Ele me lança um olhar que não consigo decifrar. Eu já volto. Você não está fedendo de verdade. Sussurro, detestando que ele fique longe de mim, nem que seja por um segundo. Se você chegar mais perto, vai retirar o que disse. Ele sai do quarto e faço o meu melhor para me concentrar no livro à minha frente, e não pensar que ele vai estar nu dali a alguns passos no corredor. Tudo o que preciso fazer é ser honesta com ele sobre o que sinto. E aí posso tê-lo. Quer dizer, ter o corpo dele, pelo menos. Só que não era exatamente isso que eu tinha antes. É muito irônico que a minha honestidade seja o que pode acabar com a minha miséria, quando a sinceridade dele é o que eu desejo. Acho que dessa forma somos meio parecidos. Os dois querendo mais do que a outra pessoa está disposta a arriscar. Alguns minutos depois, ele entra no quarto e o cômodo parece instantaneamente menor. Ou talvez seja o meu coração acelerado que torna mais difícil respirar, e não a falta de ar. Que rápido, comento. Só tive tempo de ler mais 20 páginas, mas não me dou ao trabalho de esconder os 2 livros que preciso devolver. Não é como se ele soubesse quais são os meus e quais foram emprestados. Quanto menos eu precisar esconder, melhor. Eu poderia fazer várias piadinhas, mas vou me conter. Ele joga as coisas dele de volta na mochila e afunda na poltrona, inclinando-se para a frente e apoiando os braços nos joelhos abertos. Pega um dos livros do chão. De onde são todos esses livros? Você não tinha tantos assim no ano passado. A maior parte é do meu antigo quarto no prédio principal. Viro a página que estava encarando e dou um suspiro. Esse livro se concentra em histórias de escribas sobre a Grande Guerra que foram editadas com uma mão pesada, com apenas uma passagem muito vaga sobre expandir as égides. Guardei tudo em caixas antes do parapeito e imaginei que minha mãe teria mandado tudo para um depósito. Mas aparentemente ela é mais sentimental do que Mira e eu imaginávamos. Estavam exatamente onde deixei. Havia sido uma descoberta bastante surpreendente. Meu antigo quarto estava intocado, como se eu fosse voltar a qualquer minuto. Sério, você deveria dormir um pouco. Gessínia vai ficar irritada se eu não aparecer para o nosso encontro. O guia do Coronel Daxton para se destacar na divisão dos escribas. Ele lê pela lombada. Esse aí não foi tão útil quanto achei que seria da primeira vez que li. Brinco. Eu diria que não mesmo. Ele deixa o livro de lado e inclina a cabeça, lendo o livro que está aberto à minha frente. A Jornada dos 6 Primeiros, um relato em segunda mão. Isso. Meu batimento acelera, e tenho a mesma sensação no estômago de quando Tarn dá um mergulho no ar. Eu deveria ter escondido a porcaria dos livros. Ou talvez você quisesse que ele soubesse, sugere Tarn. Vai arrumar o que fazer, reclamo. Isso é para alguma aula? Shaden estreita os olhos quando eu não respondo. Isso é para uma pesquisa pessoal. Por algum motivo que não consigo decifrar, meu limite é mentir para ele diretamente. Eu não me lembro de nada sobre os 6 primeiros serem... Ele aperta a mandíbula e me encara. Você está escondendo alguma coisa de mim. Merda. Ele sabe. Ou imagina. Ele foi bem rápido. Violet. Sua voz sai quase como um rosnado. Ele definitivamente sabe. Por que você está pesquisando sobre os 6 primeiros? Por causa de Aretia. Fecho o livro. Não tem nada ali que vá me ajudar de qualquer forma. Shaden respira fundo e sombras parecem se esticar da cadeira, subindo pelos pés dele como uma névoa escura. É por você, na verdade. Eu admito baixinho. Ele ainda está tão imóvel que nem sei se está respirando. Brennan contou para você que temos uma pedra de égide. As palavras dele saem controladas e tensas. As sombras começam a se mexer como mãos, juntando todos os livros ao meu redor, menos o que está na minha mão, empilhando tudo. Eu vou matar esse cara. Por quê? Porque ele resolveu ser mais direto comigo do que você? Acuso. Relaxa. Não é como se ele tivesse me deixado ler seu diário. Eu não tenho um diário, mas teria sido até melhor.
Ele rebate. Ficar procurando informações sobre a defesa mais confidencial de Navarre vai acabar te matando. Os civis estão fugindo das fronteiras. Ninguém em Navarre sabe da verdade e Aretia precisa se defender. Para proteger as pessoas que imagino que vocês estão preparados para receber quando os Venin inevitavelmente chegarem até Tirrendor. Seguro o livro velho contra o peito. Vocês vão aceitar os refugiados, não é? Claro que vamos. Que bom! Ao menos minha fé não está sendo depositada no lugar errado. Olho para o relógio na escrivaninha. Temos 20 minutos até eu precisar devolver o livro. Mas são armas que vão defender Tirrendor, argumenta ele. Eu não concordo, e vou continuar a pesquisa até descobrir como os 6 primeiros conseguiram erguer as primeiras égides para repetir o processo em Aretia. Ergo o queixo na direção dele. Ninguém sabe como foi feito originalmente, apenas como mantê-las no lugar. Ele se ergue da cadeira e as sombras o seguem quando anda em círculos, um indicador óbvio de suas emoções. É uma magia que foi perdida, e não dá para negar que provavelmente foi perdida de propósito. Alguém deve saber, eu rebato, acompanhando os movimentos dele. Não é possível que ninguém tenha deixado nenhum registro em nenhum lugar para o caso de elas pararem de funcionar. A gente não destruiria a única coisa que poderia nos salvar. Poderíamos até esconder a informação, mas não a destruir. E qual é a sua sugestão para encontrar esse registro sem avisar aos escribas o que está fazendo? Desafia ele, virando de novo para mim quando chega à beirada da cama, as mãos atrás das costas e me encarando com um olhar que teria me feito fugir para as montanhas no ano passado. O estalo dos meus dentes é audível quando fecho a boca. Ele respira fundo, depois respira outra vez, fechando os olhos. Esse livro que você está segurando como se fosse um bebê, não é seu, né? Está em minha posse atualmente. Violet. Eu consigo praticamente sentir ele contar até 10 dentro da própria cabeça tentando ter paciência. Tá, eu peguei emprestado dos arquivos. Vai gritar comigo só por estar tentando ajudar? Quem mais sabe? A pergunta sai tão baixinho que eu preferia que ele gritasse. O humor dele está sempre mais letal quando ele está calmo dessa forma. Uma amiga. Ele abre os olhos de repente. Existe um motivo para não ficarmos zanzando pelos arquivos. É onde fica o coração do inimigo. Ele sustenta meu olhar. Não temos amigos por lá. Bom, eu tenho. Fico em pé devagar. E vou me atrasar para devolver o livro se não for até lá neste minuto. Então por que você não dorme um pouco enquanto eu... Eu vou com você. Nem fodendo. Coloca o livro na mochila emprestada. Você vai assustar ela pra caralho. Eu não falei nada de você, nem de Aretia ou de qualquer coisa que está acontecendo nas fronteiras, então relaxa. E como você deve imaginar, ele não relaxa. Ela já sabe que você está pesquisando um material confidencial. Eu não vou relaxar sabendo que você está se colocando em perigo. Você se coloca em perigo todos os dias. A raiva esquenta minha pele. Alguém bate na porta e ele suspira antes de abri-la com força. Ah! Rhiannon dá um passo para trás, praticamente trombando com Hidok. Não sabia que você estava aqui hoje, Tenente Ryerson. Ela dá uma olhada na minha direção. Vi, a gente ia perguntar se você quer vir para Shantara com a gente. Ela está ocupada, responde Shaden, segurando minha mão. Larga de ser babaca. Eu me desvencilho dele. Ui, Hidok ergue as sobrancelhas. Eu me viro para Shaden. Eu fiz exatamente o que você pediu. Não contei nada para meus amigos. Olho feio para ele até o fundo de sua alma. Então para de ser escroto com eles. Fez exatamente o que eu pedi. Ele se inclina para baixo, o rosto próximo do meu. Mantendo essa sua pesquisa em segredo? Fico boquiaberta. Você realmente vai querer ficar aqui comparando segredos comigo? Não é a mesma coisa. Ele estremece. É exatamente a mesma coisa. Eu seguro a alça da mochila com força para não enfiar um dedo no peito dele. Como ele ousa? Estou pesquisando sobre as égides por você. E por que acha que estou tão bravo? A tensão na postura, nos olhos e no tom de voz dele se equipara à minha. Porque você não gosta de não saber de todos os segredos. O que está rolando aqui? Pergunta Sawyer do outro lado do corredor. Eu... Hidok coça a cabeça. Acho que eles estão brigando. Isso não tem...
Faz quanto tempo que você está escondendo isso de mim? Questiona Shaden. Eles não estão nem falando, murmura Rhiannon. Não escondi porra nenhuma de você. Só selecionei as verdades parciais que queria te contar. Ele se afasta como se eu tivesse dado um tapa nele. Foi mal, gente. Eu me viro para meus amigos. Não tem nada que eu adoraria mais do que ir para Shantara com vocês, mas infelizmente tenho umas tarefas para resolver. Podemos deixar para o fim de semana que vem? Você vai estar em Samara. Shaden cruza os braços. Como é possível amar e detestar tanto alguém ao mesmo tempo? Rhiannon alterna o olhar de mim para Shaden, depois se vira na minha direção. Não nesse, no outro então? Sugere ela, baixinho. Eu assinto. Ela franze a sobrancelha, formando uma pergunta silenciosa. Eu estou bem, juro. Espero que vocês se divirtam bastante. Força um sorriso. Eu aviso se precisar de ajuda para esconder um corpo depois. Raydock começa a tossir para esconder uma risada, e Sawyer dá um tapão nas costas dele. Acho que ela está falando de você, comenta Rhiannon, olhando para Shaden com a sobrancelha arqueada. Ah, eu tenho certeza de que está. Vamos logo, fala Sawyer, levando os três pelo corredor. Eu ajudo, viu? Solta Rhiannon por cima do ombro. Nunca precisei mover nada tão grande quanto você, mas aposto que consigo enfiar você no chão, sem nem abrir um buraco se eu estiver com bastante raiva e usar meu sinete. Ela lança um olhar feio para ele antes de continuar andando pelo corredor. Shaden suspira e fecha a porta. Você tem amigos leais. Tenho sim, concordo. Só lembre-se de que disse isso quando chegar a hora de contar para eles o que está acontecendo debaixo do nariz do país inteiro. A resposta que ele me dá sai num grunhido. Preciso ir. Estou bravo por você ter escondido isso de mim, interrompe ele. Mas estou ainda mais furioso por você ter colocado a própria vida em risco por mim. Não queria ter que lidar com esse tipo de coisa. Não estou me colocando em risco. Posso confiar nela. Estico a mão para a maçaneta e ele dá um passo para o lado. A boca de Shaden se retesa em raiva, mas é o vislumbre de medo nos olhos dele que me faz hesitar. Se existisse uma chance de saber que ele estaria só um pouco mais seguro em Samara, eu daria tudo por ela, mesmo que ele esteja sendo um babaca. Tá, tudo bem, digo. Você pode vir comigo se concordar em não assustar minha amiga. Não dá para eu controlar o que ela vai sentir na minha presença, bufa ele. Ergo uma sobrancelha. Só quero conhecê-la. Ele ergue as mãos na defensiva, as palmas à mostra. Para ver se ela é confiável. Só de olhar. Nem mesmo você é assim tão poderoso. Abro a porta e passo por ela para chegar ao corredor. Vamos. Eu vou saber. Julgo muito bem o caráter das pessoas. Ele me acompanha, fechando a porta. O seu ego não tem nenhum limite mesmo. Descemos pelo corredor dos quartos até chegarmos ao corredor central. E só porque estou deixando que venha comigo, não significa que não esteja mais brava com você. Posso dizer o mesmo. Ele coloca a mão nas minhas costas quando passamos por um grupo de cadetes. Você não precisa tocar em mim para eles saberem que você tem um motivo para estar aqui. Todo mundo sabe que a gente... Sabem que a gente o quê? Você deixou bem claro que nós não estamos mais juntos. Espera. Isso que estou sentindo no tom de voz dele é mágoa. Odeio a forma como minha raiva se amaina. É mais fácil conviver com a fúria. Descemos pelas escadas centrais, passando pelo térreo, onde a maioria dos cadetes se afasta, e desembocamos no subterrâneo da divisão. Lá embaixo é um labirinto de túneis, mas eu já conheço bem o caminho. Você nunca ficaria sentado aqui fazendo nada se pudesse fazer algo para ajudar. Me pedir para simplesmente ficar sentada chega a ser ofensivo. Sussurro para ele quando me certifico de que estamos sozinhos nos túneis. Eu sou bem inteligente para ter cuidado com o que faço nos arquivos. Eu nunca disse que você não era brilhante. Nem sequer disse que seu plano não era brilhante. Só disse que você está se colocando em perigo e pedi que seja honesta comigo. As luzes mágicas se acendem quando caminhamos na direção da ponte coberta que atravessa o canyon entre a divisão dos cavaleiros e o prédio principal de Basgiath. Varys obrigou você a quase chamuscar, e você também não me contou nada disso. Solta ele, travando a mandíbula. Ou que você precisou usar magia no meio do pátio depois de uma aula de preparo de batalha.
Como você ficou sabendo dessas coisas? Eu não mencionara Varys na carta que deixara para ele. Você achou que Bodili não ia me contar? As sombras dele se impelem para a frente, abrindo a porta, e atravessamos a ponte fechada. Acho que nunca vou me acostumar com a forma casual com que ele usa os próprios poderes. Estava torcendo para ele não contar, confesso. Esse é o tipo de coisa que você precisa me contar, Violet. E o que você teria feito? Voado até aqui e matado Varys? Ele é o vice-comandante. Eu considerei. Ele abre as portas seguintes da mesma forma. Bori encontrou, milagrosamente, motivos para o nosso esquadrão não ter que comparecer ao treino de manobras. Comento com ele enquanto adentramos o campus principal, passando pela enfermaria. E quanto tempo você acha que vai ganhar com isso? Temos 2 vezes mais chances de encontrar uma solução se você me contar o que... Shaden ergue a cabeça e me agarra pela cintura, detendo-nos no meio de um corredor. Porém, já fomos vistos. Erga seus escudos. É só o Nolan, digo, mas ergo os escudos mesmo assim, enquanto sinto uma onda de culpa por tê-los deixado baixados até então. Ainda estou à espera do momento que Shaden me prometeu que vai chegar. O momento em que erguer os escudos vai ser uma reação automática. Até agora, no entanto, preciso de esforço máximo para mantê-los erguidos. Nolon! Chamo em voz alta, boquiaberta. O regenerador perdeu muito peso. A pele dele parece macilenta, frouxa feito o próprio uniforme preto, e seus olhos não contêm a mesma faísca atenta quando ele tenta sorrir para mim. Violet, que bom ver você. Ele olha para Shaden, o olhar descendo para o braço que segura minha cintura de forma protetora. Você recuou porque está achando que vou machucar a jovem que regenerei pelos últimos 6 anos, Rierson? Ou é o fato de que pensa que ninguém sabe que vocês dois passam o tempo todo juntos nos dias de folga? Porque posso garantir que nunca colocaria Violet em perigo, e todo mundo já sabe disso. Eu me desvencilho dos braços de Shaden. O que está fazendo aqui no meio do corredor? Parece que está para cair morto. Hoje você está caprichando nos elogios, comenta Shaden. Claramente preciso de escudos melhores se é fácil assim para ele me driblar. Estou esperando uma pessoa. Nolan cofia os fios da barba por fazer há alguns dias. E acho que eu devia descansar um pouco mesmo. Regenerar uma alma não é trabalho fácil. Faz alguns meses que estou trabalhando nisso. O sorriso dele fica torto de um lado, e não sei se está brincando ou não. Você tem se virado bem até agora este ano. Nunca mais fui chamado para regenerar você. Tenho me virado, sim. Desloquei o ombro umas semanas atrás. Eu não sei se ele é próximo de Varys, como meus amigos supõem. Esse pensamento me faz parar o que estava para dizer e não menciono que quase chamusquei. E estou tomando o cuidado de sempre enfaixar os joelhos. Também não quebrei nenhum osso ainda. Isso é ótimo. Nolan acena para a porta quando ela se abre atrás de nós. Bom mesmo. Cheguei. Caroline Ashton corre até onde estamos, passando à nossa esquerda. Desculpe o atraso. Sou uma pessoa que gosta muito de pontualidade, censura Nolan, antes de olhar para mim. Faça um favor a nós dois e continue saudável, Violet. Prometo, respondo. Caroline olha rapidamente na minha direção e os dois desaparecem pela porta da enfermaria, que se fecha atrás deles. Ela não parecia machucada, comento, quando Shaden e eu retomamos o caminho na direção dos arquivos. Não mesmo, concorda ele. Deve estar visitando outro cadete da primeira asa. Nolan tá com uma cara de que parece que ele vai chamuscar. As pessoas estão se machucando mais do que o normal. Não que eu saiba, Ridok acha que estão usando Nolan nos interrogatórios. Franzo o senho. Mas não sei se ele está zoando ou não. Difícil saber quando é o Ridok falando. É tudo que ele diz antes de descermos, os túneis inclinando-se para baixo na direção do lugar mais profundo de Basgiath. Quanto mais nos aprofundamos, mais frio fica o ar e mais aguda fica a dor que reconheço como luto dentro do meu peito. No que está pensando? Seu rosto ficou triste, nota Shaden, baixinho, quando passamos pelas escadas que sobem na direção do campus principal. Nada. Você não pode esperar respostas mais elaboradas minhas se me dá a mesma coisa. Ele tem certa razão. Meu pai amava este lugar.
Ficou tão feliz quando minha mãe foi mandada para cá, porque significava que ele teria todos os recursos dos arquivos ao seu dispor. Conto, sorrindo com a memória. Não que ele não amasse registrar os relatos e organizar as bibliotecas dos entrepostos em que éramos lotados. Mas, para um escriba, este lugar é o auge da carreira. É um templo. Dobramos a última curva e nos deparamos com a porta redonda no estilo de um cofre. A entrada circular tem 3 metros de diâmetro e é guardada por um único escriba que está dormindo na cadeira. Muito bem guardado. Jaden lança um olhar de desprezo para o escriba adormecido. Me prometa que vai se comportar direitinho. Eu seguro o cotovelo dele para saber que estou falando sério. Ela é uma amiga de anos. O Aetos também era. Estreita os olhos. Se ela for uma amiga de verdade, então não tem com o que se preocupar. Ele diz: Olha, se ela fosse me denunciar, já teria feito isso ano passado, quando pedi para ela encontrar o Fábulas dos Ermos. Conto para ele quando entramos nos arquivos. Você fez o quê? Ele aperta a mandíbula, respirando fundo quando chegamos na mesa principal. Os arquivos estão vazios outra vez, graças a Zinal. Mas é por isso que Gessinia escolheu o sábado como nosso dia de encontro. Antes de Mira me dar o livro em Montserrat, eu pedi aqui. Achei que não era nada demais na época. Mas ninguém foi bater na minha porta. Ninguém me arrastou da cama e arrancou minha cabeça. Por quê? Nós somos amigas. Ele fica em silêncio enquanto Gessínia se aproxima, os olhos se arregalando quando olha para nós dois. Os passos dela são demorados. Ele está comigo, eu sinalizo, lançando um sorriso para ela. Então, para Shaden, falo: pare de assustá-la. Eu só estou parado aqui. E isso já é o suficiente. Confia em mim. Você encontrou o que estava procurando? Sinaliza Gesínia, mordendo o lábio nervosa, encarando Shaden com o canto do olho. Não. Entrego a bolsa para ela, que passa a alça por cima do próprio ombro. Esses todos que você tem trazido são recentes demais e muito vagos. Ela pressiona os lábios pensativa. Talvez devêssemos mudar o foco da pesquisa para uma coisa que tenha mais a ver com a história geral das Égides. Sugiro. Espera aí uns minutos, tenho uma ideia. Obrigado por nos ajudar, sinaliza Shaden. Gessínia assente e desaparece em meio às fileiras de livros. Você sabe falar a língua de sinais. Sussurro para ele. E você sabe falar tírrico, responde ele. Uma dessas coisas é bem menos comum do que a outra. Ficamos ali parados em um silêncio constrangido, nossa discussão ainda borbulhando, pelo menos na minha mente. Nunca sei o que ele está sentindo, o que é um dos nossos problemas. Ao usar aquela palavra para falar com Gessínia, o nós, ele se vinculou a mim. Se ela me denunciar, ele cai junto. Tente esses dois, sinaliza Gessínia quando volta, e então me entrega a bolsa. Estou devolvendo o seu aí dentro também. Obrigada por permitir que eu lesse. O que achou? Pergunto, sabendo muito bem que Shaden está observando tudo. Seja lá o que ela disser em seguida, vai selar o destino dele. É uma boa base folclórica com excelentes histórias. Ela inclina a cabeça para o lado. Foi uma tiragem limitada, claramente feita por uma prensa tipográfica, mas não tão limitada assim para que uma cópia não tivesse que ser enviada para os arquivos quando foi publicada. Ela me olha cheia de expectativa. É um assunto bem estranho para deixar de fora dos arquivos, não acha? Engulo em seco. Eu também acho. Shaden fica tenso ao meu lado. Como disse, fiquei intrigada, conclui ela. Vejo você não no próximo sábado, no outro então. Aceno com a cabeça e depois de agradecer, saímos de novo. Passamos por Násia, que agora começou a roncar no assento. Estamos na metade dos túneis quando Shaden finalmente fala. Me diga qual é o outro livro que está na bolsa. Acho que a nossa discussão estava borbulhando dentro da mente dele também. Minha cópia de Fábulas dos Ermos. Não adianta mentir para ele. Você deu para ela. Por quê? Shaden inclina a cabeça na minha direção e para de andar no meio do túnel, segurando meu cotovelo com cuidado, mesmo quando seus olhos são tomados pelo medo. Eu emprestei, e foi porque ela pediu. Com aquele texto, ela poderia ter denunciado você. A raiva fica evidente em seu olhar. E se eu reportar que ela não está registrando meus pedidos, ela vai estar à mercê de Markham. Seguro a alça da bolsa com mais força.
A confiança é uma via de mão dupla. Você diz isso, mas está guardando segredos enquanto eu estou fazendo de tudo para me abrir com você. Diz o homem que nem falou ainda que me ama, se é que ama mesmo. Deuses, eu estou tão cansada de ter que sempre ser a primeira quando se trata desse homem. E hoje não é o dia em que vou me abrir para essa nova rejeição. Claro, desde que você possa continuar guardando os seus. Já te ocorreu que isso aqui, gesticulo para o espaço entre nós dois, só existe porque você não confia em mim? Dou um passo para trás. Você espera que eu tenha uma fé completa e inquestionável em você, sem me dar nada em troca. Via Doctor. Mão. Dupla. Sou eu que não confio em você? As sombras se curvam ao redor dos calcanhares dele, seguindo-o enquanto gira o corpo, subindo pelo túnel. Vejo você depois. Preciso encontrar Bode. Lá vai ele se reunir para os assuntos da revolução, sem dúvida, e vai me deixar aqui. Outra vez. É só isso que você tem a dizer? Falo em voz alta, a frustração travando todos meus músculos. Nada do que eu quero falar agora vai ser legal com você, Violet, responde ele por cima do ombro. Então, em vez de cavar um buraco mais fundo com palavras das quais vou me arrepender mais tarde, vou me afastar e fazer algo mais produtivo do que discutir com você. Quero dizer a ele que não é ele quem escolhe quando vamos brigar, e já está na ponta da língua. Mas ele pediu espaço e posso tomar uma atitude madura e conceder isso a ele. Quando acordo na manhã seguinte, a outra metade da minha cama está arrumada porque ninguém dormiu nela, e as coisas dele sumiram. Não consigo me impedir de sentir um aperto no peito ao pensar que ele está voltando para o fronte e que qualquer um de nós poderia ser morto a qualquer instante. E as últimas palavras que dissemos um para o outro foram ditas com raiva.